Chego a mudar de calçada quando aparece uma flor e dou risada do grande amor. Mentira. Olá, bem-vindos e bem-vindas de volta. Bom dia, boa tarde ou boa noite, onde quer que estejamos. E começamos então com a nossa primeira palestra de hoje, que é da Cristina Zahar, que foi muito querida de estar aqui conosco hoje. A Cristina é jornalista, formada em jornalismo pela Casper Libero, com 30 anos de experiência, 30 anos de praia aí. Cristina, se quiser ligar sua câmera, pode ficar à vontade, tá? Para o pessoal te ver. Ela foi diretora adjunta de esportes e editora de economia na Folha de São Paulo, diretora editorial da Abril Coleções e CEO no Brasil da editora inglesa Eagle Moss. Ela tem DEA, que é como chamam o mestrado na França, em comunicação, pela Universidade Michel de Montaigne, Bordeaux 3, na França, e MBA em gestão empresarial pela FIA e USP. Cristina, você está por aí? Não estou te vendo aqui na... Oi, estou sim. Ah, maravilhoso. Te vejo agora, perfeito. Uau! Vou colocar você aqui para que todo mundo te veja. Muitíssimo bem-vindo uma vez mais. Muito obrigado por ajudar a gente aqui. Um prazer enorme tê-la conosco. E fique à vontade para começar a sua apresentação quando quiser. Tá bom. Muito obrigada, gente. Bom dia a todos e todas. É um prazer ter aceitado esse convite, poder colaborar também com o trabalho de vocês, né, que é tão importante. Nós somos heavy users de tradução simultânea durante o nosso Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo, que acontece anualmente, né, em São Paulo. E nos últimos 2 anos foi online, ainda assim usamos bastante a tradução simultânea, e vamos agora fazer um congresso misto, e usaremos a tradução também no online e no presencial. Então, é um prazer poder ajudar vocês aqui. Bom, pediram para eu falar sobre desinformação e infodemia, e eu vou começar então a minha apresentação. A desinformação, que também é conhecida como boato ou mentira, ela sempre acompanhou a história da humanidade. O problema hoje, com as facilidades da internet, é que o alcance dela aumentou, né? Aumentou muito. E nós não estamos falando apenas de fofoca, e sim de conteúdos que são deliberadamente falsos, que servem a certos grupos de interesse que disputam narrativas em um ambiente altamente polarizado e politicamente ativo. Nele, informação, opinião e desinformação concorrem pela atenção da audiência, com vantagem, infelizmente, para os dois últimos. O cenário da desinformação hoje, ela impõe 4 grandes desafios. O primeiro é como aumentar a capacidade de monitoramento do ambiente digital nas plataformas abertas e nos aplicativos de mensagens, para identificar tanto os conteúdos enganosos antes de eles viralizarem, como os que foram afetados pela desinformação descoberta depois de disseminada. O segundo desafio é o da alfabetização midiática. Pessoas de todas as idades precisam compreender os novos códigos de comunicação em rede, as armadilhas da desinformação e como a liberdade de expressão é usada para difundir conteúdos de ódio e intolerância. Por isso, é importante que elas diferenciem conteúdos de opinião, interpretem mensagens e reconheçam o conteúdo jornalístico apurado com rigor e baseado em dados, fatos e evidências. O terceiro desafio é a construção de narrativas que possam atrair os públicos para informação de qualidade, produzida, para suprir as carências informacionais desse público. A informação, ela precisa mostrar todos os ângulos de uma história e estar disponível no formato, no tempo e nos dispositivos pelos quais as pessoas utilizam para acessar as notícias. O quarto, e eu diria talvez o maior de todos os desafios, é resgatar a confiança no jornalismo,
que é a única vacina disponível para enfrentar os surtos de desinformação. É uma tarefa para a qual o jornalismo provavelmente precisa de ajuda e do reconhecimento da sociedade. O jornalismo precisa de preparo, né, para enfrentar editorialmente a desinformação. Precisa ter independência econômica para garantir a sua independência editorial e também precisa ser fiel aos seus princípios e transparente nas decisões e nos métodos de trabalho. Para enfrentar esses grandes desafios, a sociedade precisa entender o problema da desinformação na formação da opinião pública e nas tomadas de decisão da população. Precisa exigir transparência dos poderes públicos, das organizações, plataformas e também do jornalismo. Escolas e universidades precisam criar instrumentos para levar a educação midiática à população. E o jornalismo precisa se aliar a esse movimento para incorporar a alfabetização midiática aos seus conteúdos. O Estado, por sua vez, as organizações da sociedade civil, da qual a Abrage faz parte, as plataformas digitais, precisam se abrir mais para parcerias que apoiem o jornalismo, tanto no desenvolvimento de ferramentas editoriais e na capacitação profissional, como no apoio ao desenvolvimento de negócios jornalísticos sustentáveis economicamente. O fortalecimento e a qualificação do jornalismo são um caminho mais curto para imunizar a população contra a desinformação. No caso do Brasil, a desinformação se tornou um problema grave e que pode tirar vidas, como nós vimos na pandemia. Uma pesquisa recente, conduzida por 3 universidades brasileiras e a Universidade da Carolina do Norte, mostrou que o acesso ao jornalismo profissional de qualidade reduz bastante a chance de um eleitor acreditar nas famosas fake news, termo que a Abrage evita utilizar. Nós utilizamos o termo desinformação, que é tecnicamente mais correto, para identificar esse tipo de coisa que nós estamos falando aqui. O Brasil é um dos países, infelizmente, que está no topo dos exemplos de desinformação. De acordo com o estudo Fake News, Filter Bubbles, Post-Truth and Trust, realizado em 2018 pelo Instituto Ipsos em 27 países, 62% dos entrevistados no Brasil reconheceram ter acreditado em conteúdos enganosos antes de saberem que eles eram falsos. Esse percentual ele é muito acima da média mundial, que é de 48%. Aí vocês vão me perguntar, mas o que o Brasil, né, que tem o presidente Bolsonaro, que é um dos maiores disseminadores de desinformação, tem feito para combater esse problema? Dezenas de iniciativas legislativas contra a desinformação estão sendo propostas no Congresso, especialmente depois das eleições presidenciais de 2018, em que a disseminação de notícias falsas, montagens e conteúdos enganosos teve uma influência enorme na formação da opinião pública e na escolha dos candidatos. No entanto, essas iniciativas elas falham ao não avançar na definição do que é desinformação. Além disso, elas colocam nas mãos das autoridades públicas a identificação do que seriam informações falsas. E isso põe em risco as liberdades civis em nome de benefícios duvidosos. Dentre as diversas propostas, vocês devem ter ouvido falar de uma que ficou muito famosa, que é o PL das Fake News, o PL 2630, que iniciou a sua tramitação no início da pandemia de Covid-19. Nesse momento, as comissões temáticas no Congresso não estavam funcionando, o que limitou muito a participação popular. Por isso, as organizações da sociedade civil, como a Abrage, se colocaram contra esse PL, porque justamente ele colocava em risco as liberdades de expressão e de imprensa, que são direitos constitucionais garantidos a todos os brasileiros. Nós participamos de várias audiências públicas, né, com Orlando Silva, que é o deputado relator desse PL, e de outras audiências também com outras organizações da sociedade civil para chamar a atenção
para essas limitações do PL. Uma delas que eu queria pontuar para vocês é o artigo 22, que trata da transparência na operação de contas de interesse público, contas em redes sociais, mas que estende a imunidade parlamentar também para essas contas de redes sociais. Então, dessa maneira, os deputados e senadores eles não poderiam ser responsabilizados pelo que eles postam e pelas opiniões que eles colocam no ambiente online. E isso nós achamos que é muito preocupante, porque muitas vezes os políticos, como o presidente Bolsonaro, os filhos deles, os seguidores e outras autoridades públicas, né, elas são agentes difusoras de desinformação, então eles seriam como se eles fossem cidadãos privilegiados, eles teriam mais direitos do que todos os demais brasileiros. Esse projeto já foi votado pelo Senado, mas ele ainda não foi votado na Câmara, e de qualquer maneira, depois que ele for votado pela Câmara, ele tem que passar pela sanção presidencial. Aí, como nós não sabemos quando vai tramitar isso, pode ser o atual presidente ou o futuro presidente, que a gente ainda não sabe quem vai ser. A Abrage colabora nessa luta contra a desinformação por meio do projeto Comprova. É uma coalizão criada em 2018 e que hoje reúne 42 veículos de comunicação de todo o Brasil, que se juntam para identificar e enfraquecer sofisticadas técnicas de manipulação e disseminação de conteúdo enganoso. O trabalho é feito por meio de investigações e apurações colaborativas sobre informações suspeitas a respeito de políticas públicas, eleições e a pandemia de Covid-19, que são compartilhadas nas redes sociais ou por aplicativos de mensagens. Falando apenas das informações falsas que circularam e ainda circulam sobre a pandemia, é bom lembrar que a Organização Mundial da Saúde chegou até a criar um termo para identificar essas mentiras sobre a pandemia, infodemia. Quem não se lembra do ex-presidente Donald Trump dizendo que injetar alvejante no corpo poderia limpá-lo do vírus? Ou do nosso presidente Bolsonaro chamando o vírus de resfriadinho e dando péssimo exemplo ao sair sem máscara no auge da pandemia. Ou ainda minimizando a vacinação, ao dizer que ele mesmo não iria se imunizar. Infelizmente, essas mentiras custaram vidas, e muitas das mais de 666 mil mortes por Covid no Brasil poderiam ter sido evitadas se o combate tivesse sido unificado desde o início, sob o comando do Ministério da Saúde, que teve 4 ministros no período crítico da pandemia. E também, se não houvesse a disseminação de informações falsas por parte do Bolsonaro, dos filhos dele, das autoridades públicas. Tudo isso, se não houvesse essa conjunção maléfica de fatores, teria poupado a vida de muitos brasileiros. O Brasil transformou a pandemia de Covid-19 em um assunto de filiação política. Manchetes como desemprego é uma crise pior do que o coronavírus, dita pelo Bolsonaro, ou Anvisa suspende teste da Coronavac após evento adverso grave. Foram algumas das manchetes mais compartilhadas por 44% de 1.632 grupos do Facebook, segundo o estudo da revista científica MC Journal, feito em 2020. Vejam vocês como é sério mesmo essa questão da infodemia. Ao contaminar o entendimento público sobre os diversos aspectos da pandemia e seus efeitos, a infodemia lança a mão de vários formatos, muitos aperfeiçoados no contexto das campanhas anti-vacinação e da desinformação política. Concentram-se nas crenças das pessoas em vez da razão, e se baseiam em preconceitos, na polarização e na identidade política. Essa contaminação se espalha por meio de textos, imagens, vídeos e áudios. Há 4 formatos principais: construção de narrativas e memes emotivos, falsas alegações e narrativas textuais que misturam uma linguagem emocional, mentiras, informações incompletas e opiniões pessoais,
junto com elementos de verdade. Esses formatos são muito difíceis de serem descobertos quando eles são compartilhados em aplicativos de mensagens fechados, como o WhatsApp e o Telegram. Outro formato, sites e identidades oficiais fabricados. Isso inclui fontes falsas, bases de dados contaminadas, falsos sites governamentais ou corporativos, assim como páginas de internet que publicam informações aparentemente plausíveis no gênero de reportagem, ou seja, eles emulam a linguagem jornalística para poder espalhar essas mentiras. E muitas vezes as pessoas se confundem, porque elas não sabem se aquele site tem credibilidade ou não tem. Uma terceira forma, imagens e vídeos que são fraudulentos, são alterados, fabricados ou tirados de contexto. Eles são usados para criar confusão, para gerar desconfiança em quem está assistindo, evocar emoções fortes por meio de memes, histórias falsas que viralizam. E um quarto formato é a infiltração da desinformação para gerar campanhas orquestradas. Essas campanhas visam semear discórdia em comunidades online, promover o nacionalismo, projetos geopolíticos, praticar a coleta de dados pessoais de saúde ilícito das pessoas, né? Porque hoje nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor o ano passado, então você tem que dar o seu consentimento para que os seus dados sejam coletados e para que eles vão ser usados. Técnicas de phishing, que é quando você recebe aquelas mensagens que contaminam o seu computador, né, que te mandam um link falso para você clicar, e aí isso contamina o seu dispositivo. Ou ainda para promover ganho monetário mesmo por meio de spam e propagandas de curas falsas. Quem nunca viu no seu Facebook, né, emagreça em 5 dias, ervas que curam, essas coisas que a gente vê por aí, que não passa de charlatanismo, né? E também esses formatos podem incluir o impulsionamento, que eu não sei se vocês vão lembrar, mas na eleição de 2018, a Patrícia Campos Melo, da Folha, descobriu o disparo de mensagens ilegais na campanha do Bolsonaro, e isso já era proibido pelo Tribunal Superior Eleitoral, e ela descobriu, e depois foi aquela avalanche de ataques contra ela, dizendo que ela deu o furo para conseguir informação sobre essas campanhas para o funcionário da empresa que fazia esses disparos ilegais. Então, assim, é um ambiente muito tóxico, né, como nós costumamos dizer. Aí vocês vão me perguntar, tá bom, você pintou um cenário bem preto, bem feio, né? Como a gente pode resolver isso? Não existe uma resposta única, tá, gente? Não existe mesmo. Eu queria, porque aí é a pergunta de $1 bilhão. Eu ia ganhar muito dinheiro se eu tivesse essa resposta e eu pudesse vender como uma solução. Não existe essa bala de prata para matar a desinformação. Como eu falei no início da minha exposição, é necessária a atuação de vários atores. A sociedade, as organizações da sociedade civil, como a Abrage e outras, as autoridades públicas, as escolas e universidades, as plataformas, principalmente elas, né, de tecnologia, os meios de comunicação, jornalistas, pesquisadores, as iniciativas de verificação e checagem, como Comprova e as agências de fact-checking, para que o problema seja abordado de forma multilateral e multidisciplinar. Afinal, a desinformação é um problema de todos nós. Obrigada. Uau, espetacular. Muito, muito, muito obrigado, Cristina. Interessantíssima a palestra. Acho que todo mundo saiu daqui com bastante material para pensar. E eu tenho uma pancada de perguntas para fazer, mas a gente já está atrasado para variar, então eu vou pedir imensas desculpas, mas muitíssimo obrigado uma vez mais. Obrigado mesmo, mesmo, mesmo. E acho que todo mundo está saindo daqui um pouco menos desolado, por assim dizer, porque tem solução. A dificuldade, a quantidade de fatores que tem que se incluir, mas tem solução. Cristina, muitíssimo, muitíssimo obrigado. Estamos vendo aqui no chat o pessoal falando que sua palestra foi interessantíssima.
Espero que a gente possa se ver em algum momento no futuro e manda um abraço para a Denise por nós. Tá bom? Muito Mando sim, obrigado. gente, muito obrigada. Eu vou colocar no chat aqui o meu e-mail. Caso vocês tenham dúvidas, vocês queiram material sobre desinformação, assim, para consumo próprio de vocês ou para compartilhar, fiquem à vontade para me contatar. É um assunto assim no qual eu não sou realmente uma especialista. Existe o editor do Comprova, por exemplo, o Sérgio Lütke, que é muito mais especialista que eu, porque ele é o editor do Comprova, mas nós estamos à disposição de vocês e acho que quanto mais pessoas espalharem a palavra sobre a desinformação, mais gente será consciente e poderá fazer o seu próprio filtro, né? Quando receber aquela mensagem do tio do Zap, aquela coisa que gera uma certa emoção, pensar duas vezes se aquilo realmente é verdade e se vale a pena ser compartilhado. Obrigada, viu? Muito obrigado e obrigado por todo o trabalho que vocês fazem nas trincheiras, porque jornalista hoje em dia está nas trincheiras aí desse novo momento do Brasil. Muito obrigado.